Você acabou de tomar uma decisão importante na sua vida. Pode ser sobre um relacionamento, pode ser sobre trabalho, pode ser sobre dinheiro, não importa. E imediatamente você sente aquela necessidade de explicar para as pessoas por que você decidiu aquilo. Você quer que eles entendam seus motivos. Você quer validação. Você quer que concordem com você. Então você começa a explicar. E quanto mais você explica, mais as pessoas questionam. Mais elas dão opinião. Mais elas tentam te fazer mudar de ideia. E de repente você está se justificando, se defendendo, duvidando da sua própria decisão. E tudo isso aconteceu porque você cometeu um erro fundamental que a maioria das pessoas comete todos os dias. Você explicou. Maquiavel observou algo fascinante sobre os homens mais poderosos da história. Eles tomavam decisões e simplesmente as executavam. Sem longas explicações, sem justificativas elaboradas, sem pedir aprovação. E as pessoas ao redor aceitavam essas decisões com muito mais facilidade do que aceitavam as decisões de pessoas que ficavam se explicando. Fica até o final deste vídeo, porque o que você vai aprender aqui pode transformar completamente a forma como as pessoas te veem e te respeitam. Vamos começar entendendo por que explicar suas decisões é um erro tão grande. Quando você explica uma decisão, você está implicitamente dizendo que aquela decisão precisa de justificativa. Você está comunicando que sozinha ela não se sustenta, que precisa de argumentos externos para ser válida. E mais importante ainda, você está abrindo espaço para debate. Você está convidando as outras pessoas para questionarem, para discordarem, para tentarem te convencer do contrário. Pensa comigo, quando um juiz dá uma sentença, ele não fica explicando para o réu por que decidiu daquele jeito tentando convencer o cara de que a decisão foi justa. Ele simplesmente bate o martelo e anuncia a decisão. Ponto final. Claro que existe uma fundamentação legal, mas ela não é uma tentativa de convencer o réu. É uma documentação para instâncias superiores. A diferença é sutil, mas crucial. Quando você explica demais suas decisões, você está cedendo poder. Você está dizendo que as outras pessoas têm direito de aprovar ou desaprovar suas escolhas. Você está colocando suas decisões em julgamento público. E aqui está a verdade brutal. As pessoas vão julgar de qualquer forma. Mas quando você não dá explicações longas, quando você simplesmente anuncia a decisão e segue em frente, o julgamento delas não tem onde se agarrar. Elas podem até não gostar da sua decisão, mas não têm argumentos seus para desconstruir. Não têm justificativas suas para atacar. Você se torna impermeável ao questionamento porque não deu munição para ele. Tem um princípio psicológico profundo funcionando aqui. Humanos são programados para respeitar mais aquilo que não entendem completamente. Quando algo é misterioso, quando tem uma aura de certeza sem necessidade de explicação, nosso cérebro automaticamente atribui mais poder e autoridade àquilo. É por isso que líderes espirituais falam por enigmas. É por isso que CEOs de sucesso dão respostas curtas em entrevistas. É por isso que pessoas verdadeiramente confiantes não sentem necessidade de se justificar. Elas simplesmente são. Agora eu sei o que você está pensando, mas em algumas situações eu preciso explicar, certo? Meu chefe pede explicações, meu parceiro quer entender minhas decisões, meus pais questionam minhas escolhas. E você está certo, existem momentos onde algum nível de comunicação é necessário. Mas existe uma diferença enorme entre dar uma explicação breve e objetiva e ficar se justificando desesperadamente. A primeira demonstra respeito pela outra pessoa e clareza de pensamento. A segunda demonstra insegurança e necessidade de aprovação. Deixa eu te dar o framework exato de como lidar com isso. Quando alguém questionar uma decisão sua, você tem basicamente 3 níveis de resposta, dependendo de quem é a pessoa e do contexto. Nível 1, para pessoas que não têm nenhuma autoridade ou relação significativa com você, a resposta é simplesmente não responder
ou dar uma frase curta e final. Alguém questiona por que você está mudando de emprego. Você responde: achei que era o melhor para mim agora. Ponto. Não elabora, não justifica, não entra em detalhes sobre salário, ambiente, oportunidades. Você deu uma resposta. Ela foi educada, mas final. Se a pessoa insistir, você repete variações da mesma coisa ou simplesmente muda de assunto. Antes de continuar, queria fazer um pedido rápido. Se você está curtindo esse conteúdo e quer que a gente continue trazendo esse tipo de conhecimento de alto nível, tem um link no primeiro comentário fixado, onde você pode ajudar o canal com qualquer valor via Pix. É totalmente opcional, mas faz toda a diferença para continuarmos produzindo. Agora vamos ao nível 2 de resposta. Nível 2 é para pessoas que têm algum nível de legitimidade para questionar suas decisões. Seu chefe, seu parceiro, pai se você ainda mora com eles ou depende financeiramente deles. Para essas pessoas você dá uma explicação, mas uma explicação estratégica. Não é um desabafo emocional. Não é uma tentativa desesperada de convencer. É uma apresentação concisa dos fatos principais que levaram à sua decisão. 3 a 5 frases no máximo. Você comunica que pensou sobre o assunto, que tem razões sólidas, mas não abre todos os detalhes da sua vida e do seu processo mental. Você mantém algum nível de mistério, algum nível de autoridade sobre sua própria vida. Por exemplo, seu chefe pergunta por que você não quer aquele projeto específico. Em vez de ficar se justificando que está cansado, que não gosta do cliente, que acha o projeto chato, você simplesmente diz: avaliei a situação e acredito que meu tempo seria mais bem aproveitado em outras iniciativas alinhadas com meus objetivos de desenvolvimento. Se você quiser, podemos conversar sobre projetos alternativos onde eu poderia agregar mais valor. Viu a diferença? Você deu uma resposta que soa profissional e pensada, mas não entregou toda a sua vulnerabilidade emocional. Você manteve o poder na conversa. Nível 3. É quando você realmente precisa convencer alguém de algo. Você está pedindo investimento para um negócio, está negociando um aumento, está tentando conseguir apoio para uma ideia. Nesses casos, você precisa de mais argumentação. Mas mesmo aqui tem uma arte. Você não fica se justificando de forma defensiva. Você apresenta os benefícios da sua proposta para a outra pessoa. Você foca no que ela ganha, não em por que você precisa. Você estrutura como uma oportunidade, não como uma súplica. E mesmo aqui você não revela todas as suas cartas. Você dá informação suficiente para gerar interesse, mas mantém alguns detalhes estratégicos guardados. Maquiavel tinha uma frase sobre isso. Ele dizia que o homem prudente deve sempre seguir os caminhos traçados pelos grandes homens e imitar aqueles que foram excelentes. Os grandes homens da história não ficavam explicando cada decisão para qualquer um que perguntasse. Eles tomavam decisões baseadas em informações que tinham, executavam com confiança e lidavam com as consequências. E as pessoas ao redor aprendiam rapidamente que questionar as decisões desses homens era inútil. A decisão já estava tomada, já estava sendo executada, e tudo o que restava era se adaptar ou ficar para trás. Agora vamos falar sobre as situações específicas onde as pessoas mais erram explicando demais. Primeira situação: relacionamentos. E isso é crítico. Quando você decide terminar um relacionamento, a pior coisa que você pode fazer é ficar horas explicando todos os motivos. Isso não ajuda ninguém. Só prolonga a dor e abre espaço para negociação, para promessas de mudança, para manipulação emocional. A pessoa mais forte em um término é aquela que simplesmente comunica a decisão de forma clara, mas breve. Não está funcionando. Decidi seguir em frente, desejo o melhor para você. 3 frases. Parece frio? Talvez, mas é infinitamente mais respeitoso e menos doloroso do que ficar 6 horas dissecando cada problema do relacionamento e dando falsas esperanças de que se certas coisas mudarem, talvez vocês voltem. Segunda situação:
Decisões de carreira. Você decide sair de um emprego. Não precisa de uma carta de demissão de 3 páginas explicando todos os problemas da empresa. Não precisa de uma reunião de 2 horas com seu chefe detalhando por que está infeliz. Você comunica sua decisão profissionalmente, oferece um período de transição adequado e segue em frente. Quanto menos você falar, menos chance de queimar pontes, de criar ressentimentos, de dar munição para outras pessoas usarem contra você depois. Terceira situação: decisões financeiras. Você decidiu investir em algo, comprar algo, economizar de uma certa forma. As pessoas vão questionar. Vão dizer que você deveria fazer diferente. Não entre nessa. Não fique justificando cada decisão financeira que toma. Suas finanças são privadas. Seus objetivos são seus. A menos que você tenha um parceiro financeiro ou investidor legítimo, você não deve satisfação de como gasta ou investe seu dinheiro. Uma resposta simples: estou confortável com essa decisão, é suficiente. Quarta situação: escolhas de estilo de vida. Você decidiu virar vegetariano, ou parar de beber, ou começar a acordar cedo, ou qualquer mudança no seu estilo de vida. As pessoas vão questionar. Vão tentar te convencer que está errado. Vão zombar. E se você começar a explicar e justificar, você está entrando em um debate que não pode vencer. Por quê? Porque você está defendendo uma escolha pessoal usando lógica. E escolhas pessoais geralmente têm componentes emocionais que não se traduzem bem em argumentos lógicos. A melhor resposta é simplesmente: decidi que isso é melhor para mim. Se a pessoa insistir, você repete variações disso ou muda de assunto. Tem um aspecto aqui que é particularmente importante. Quando você para de explicar suas decisões, você força as pessoas a te aceitarem como você é, não como elas querem que você seja. Você estabelece que sua vida é sua, que suas escolhas são suas e que você não precisa da aprovação delas. Isso cria uma dinâmica de respeito, porque mesmo que as pessoas discordem das suas decisões, elas passam a respeitar que você tem convicção, que você sabe o que quer, que você não é facilmente influenciado. E aqui está algo contraintuitivo. Quando você para de tentar convencer as pessoas de que suas decisões estão certas, algumas dessas pessoas ironicamente começam a achar que talvez você esteja certo. Por quê? Porque confiança é contagiosa. Quando você demonstra absoluta certeza sem necessidade de validação externa, as pessoas assumem que você deve ter boas razões para essa certeza. Elas preenchem os espaços em branco da sua explicação com justificativas que fazem sentido para elas. Você se torna mais persuasivo não explicando do que explicando. Agora, existe um erro comum que eu preciso te alertar. Algumas pessoas confundem não explicar com ser grosseiro ou arrogante. Não é a mesma coisa. Você pode ser perfeitamente educado, respeitoso e gentil, enquanto mantém firmeza nas suas decisões, sem explicar demais. O tom importa. A linguagem corporal importa. Você não está sendo agressivo ou desdenhoso. Você simplesmente está sendo claro e final. Existe uma enorme diferença entre dizer "não vou fazer isso" e "dane-se o que você pensa" e dizer "entendo sua preocupação, mas já tomei minha decisão sobre isso". Os dois comunicam firmeza, mas um é respeitoso e o outro é hostil. Vamos falar agora sobre as consequências de longo prazo de adotar esse princípio. Quando você consistentemente para de explicar demais suas decisões, algumas coisas começam a acontecer. Primeiro, as pessoas param de questionar você tanto. Elas aprendem que você não é alguém que vai ficar debatendo cada escolha. Então elas economizam energia e simplesmente aceitam. Segundo, você desenvolve uma reputação de alguém decisivo e confiante. As pessoas começam a te ver como alguém que sabe o que quer. Terceiro, você economiza uma quantidade absurda de energia mental e emocional. Não está mais gastando horas justificando cada decisão, se defendendo,
tentando convencer pessoas que provavelmente não vão mudar de opinião mesmo. Quarto, e talvez mais importante, você começa a confiar mais nas suas próprias decisões. Porque quando você para de buscar validação externa constante, quando você para de precisar que todos concordem com você, você é forçado a desenvolver uma bússola interna mais forte. Você aprende a confiar no seu julgamento. E essa confiança interna se reflete externamente. Você passa a emanar uma energia diferente. Uma energia de alguém que está no controle da própria vida. Tem uma técnica específica que eu uso e que funciona muito bem quando alguém insiste em questionar uma decisão. É a técnica da repetição calma. A pessoa pergunta por que você decidiu algo. Você dá uma resposta breve. Ela continua questionando. Você repete essencialmente a mesma resposta com palavras ligeiramente diferentes, mantendo um tom calmo e neutro. Já tomei minha decisão sobre isso. Mas por quê? Como eu disse, avaliei e essa é a melhor opção para mim. Mas você não acha que deveria considerar tal coisa? Eu considerei tudo o que precisava considerar e minha decisão está tomada. Você viu o que aconteceu aí? Você não está entrando no mérito do debate. Você não está se justificando. Você está simplesmente afirmando que a decisão já está tomada. E se você faz isso com calma, sem hostilidade, a maioria das pessoas eventualmente desiste de questionar porque percebe que não vai levar a lugar nenhum. Você se tornou uma parede amigável, mas impenetrável. Agora vamos abordar um aspecto mais profundo sobre isso. Existe uma relação direta entre o quanto você explica suas decisões e o quanto de poder você tem ou é percebido como tendo. Pensa em contextos de poder óbvios. Um rei medieval não explicava suas decisões para os súditos. Um CEO não explica cada decisão estratégica para os funcionários de nível básico. Um general não explica a estratégia completa para cada soldado. Não é porque essas pessoas são más ou autoritárias necessariamente. É porque a explicação excessiva dilui a autoridade e cria oportunidades de contestação que atrasam a execução. No seu nível pessoal funciona parecido. Quanto mais você explica, mais você está implicitamente comunicando que seu poder de decisão sobre sua própria vida é limitado, que precisa da aprovação alheia. Quanto menos você explica, mais você comunica que tem autoridade total sobre suas escolhas. E as pessoas respondem a isso. Elas podem não gostar de todas as suas decisões, mas elas respeitam que você é dono delas. Vou te contar uma história real que ilustra isso perfeitamente. Tinha 2 gerentes em uma empresa, ambos competentes. O gerente A, sempre que tomava uma decisão em reunião, ficava explicando longamente os motivos, querendo que todos concordassem, pedindo opiniões mesmo depois de já ter decidido. O gerente B apresentava suas decisões de forma clara e concisa, explicava brevemente o raciocínio se perguntado, mas não ficava buscando consenso. Simplesmente comunicava: essa é a direção que vamos tomar. Estou aberto a ouvir preocupações operacionais sobre execução, mas a decisão estratégica está tomada. Adivinha qual dos 2 subiu mais rápido na empresa? O gerente B. Por quê? Porque a liderança sênior percebia ele como mais decisivo, mais confiante, como alguém que podia receber responsabilidades maiores. O gerente A, apesar de competente, era visto como inseguro, como alguém que precisava de muita validação. E em posições de liderança alta, validação constante é vista como fraqueza. Mas aqui está algo importante que eu preciso esclarecer. Não estou dizendo para você tomar decisões isoladamente sem coletar informações. Você deve absolutamente buscar dados, conselhos, perspectivas diferentes antes de decidir algo importante. A diferença é no timing. Você busca input antes de decidir. Mas uma vez que decidiu, você não fica explicando demais ou buscando aprovação retroativa. Você anuncia e executa. É a diferença entre dizer antes da decisão: estou pensando em fazer X, o que vocês acham? Vocês veem algum problema que eu não estou vendo? Isso é sabedoria. Versus dizer depois da decisão: decidi fazer X.
E aqui estão as 20 razões pelas quais acho que é a decisão certa. E por favor, me digam que concordam comigo. Isso é insegurança. Tem também a questão de saber distinguir entre pessoas que questionam por se importarem genuinamente com você, versus pessoas que questionam para exercer controle sobre você. Alguém que se importa de verdade pode discordar da sua decisão, mas vai respeitar que no final é sua vida e sua escolha. Alguém que quer controle vai continuar pressionando, vai tentar te fazer sentir culpado, vai usar manipulação emocional. E essas pessoas você precisa cortar rápido. Não importa se é família, amigo de longa data, parceiro romântico. Ninguém tem o direito de controlar suas decisões adultas. Maquiavel observou que muitos príncipes perderam o poder, não porque tomaram decisões ruins, mas porque ficaram explicando demais suas decisões, e isso criou facções e debates internos que enfraqueceram a execução. Decisões, mesmo que imperfeitas, executadas rapidamente e com convicção, geralmente levam a resultados melhores do que decisões tecnicamente perfeitas, que ficam sendo debatidas eternamente e executadas com hesitação. Na sua vida funciona igual. Uma decisão razoável que você toma com confiança e executa imediatamente, provavelmente vai te levar mais longe do que uma decisão teoricamente ótima que você fica debatendo com todo mundo por meses, até que o momento de agir já passou. Agora vamos falar sobre como implementar isso na prática começando hoje. Primeiro, nas próximas 48 horas, preste atenção em quantas vezes você se pega explicando demais suas decisões. Só observe. Não se julgue, apenas note. Você vai se surpreender com quantas vezes faz isso sem perceber. Segundo, escolha uma decisão pequena e pratique não explicar. Alguém pergunta por que você escolheu aquele prato no restaurante. Em vez de explicar seus motivos nutricionais e preferências gustativas, só diga estava com vontade desse hoje. Simples. Comece pequeno. Terceiro, quando alguém questionar uma decisão sua essa semana, use a resposta padrão. Avaliei e achei que era a melhor opção para mim agora. Pratique essa frase até ela sair naturalmente. Quarto, observe como as pessoas respondem quando você não explica demais. Você vai notar que, na maioria dos casos, elas simplesmente aceitam e mudam de assunto mais rápido do que você esperava. A resistência que você imaginava que teria geralmente não se materializa. Quinto, quando sentir aquele impulso forte de explicar, de justificar, pause por 5 segundos e pergunte a si mesmo: por que eu sinto que preciso explicar isso? É porque a pessoa tem direito legítimo de entender minha decisão? Ou é porque eu estou buscando validação? Essa pausa consciente vai te ajudar a distinguir entre comunicação necessária e justificativa desnecessária. E tem um último aspecto que é crucial. Quando você para de explicar demais suas decisões, você também precisa desenvolver a habilidade de lidar com a desaprovação sem se abalar. Porque algumas pessoas vão discordar. Algumas vão ficar frustradas que você não está se justificando. Algumas vão até tentar te fazer sentir culpado. E você precisa estar ok com isso. Você precisa desenvolver uma pele grossa o suficiente para que a desaprovação alheia não te destrua emocionalmente. Isso não significa que você não se importa com ninguém. Significa que você entende que é impossível agradar todo mundo e que tentar fazer isso é uma receita para uma vida miserável, onde você nunca faz o que realmente quer. Você pode se importar com as pessoas e ainda assim tomar decisões que elas não aprovam. Essas duas coisas não são mutuamente exclusivas. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado se você não pode ser ambos. Mas eu acho que tem uma versão mais suave disso que se aplica melhor à nossa discussão. É melhor ser respeitado do que constantemente aprovado. Respeito é durável. Aprovação constante é impossível de manter. E quando você para de buscar aprovação através de explicações elaboradas e começa a simplesmente viver suas decisões com confiança, você naturalmente ganha mais respeito.
Então, resumindo tudo numa forma que você pode aplicar, tome suas decisões baseado em informações e reflexão. Uma vez tomadas, comunique-as de forma clara, mas concisa. Se questionado por alguém sem autoridade legítima sobre sua vida, dê respostas breves e finais. Se questionado por alguém com legitimidade, dê explicações estratégicas sem revelar toda a sua vulnerabilidade. Nunca justifique de forma defensiva ou desesperada. Desenvolva conforto com a possibilidade de desaprovação. E, principalmente, confie que você sabe o que é melhor para a sua vida melhor do que qualquer outra pessoa sabe. Porque, no final, é isso que esse princípio realmente significa. Não é sobre ser frio ou distante. Não é sobre não se importar com ninguém. É sobre reconhecer que você é o protagonista da sua vida, não o personagem coadjuvante que precisa da aprovação do público para cada cena. As pessoas ao seu redor podem ter opiniões, podem ter conselhos, e você pode ouvir tudo isso. Mas quando a cortina fecha, quando você está sozinho com as consequências das suas decisões, é você quem tem que viver com elas. Então elas devem ser verdadeiramente suas, tomadas por você, executadas por você, sem necessidade de justificação constante. Se esse vídeo mudou a forma como você pensa sobre decisões e comunicação, se você percebeu quantas vezes tem dado poder aos outros através de explicações excessivas, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Tem muita gente por aí vivendo em busca de aprovação constante e sofrendo por isso. Você pode ajudar compartilhando esse conhecimento. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar explorando os princípios de poder que Maquiavel ensinou e que continuam absolutamente relevantes hoje.